Porque, irmãos, o primeiro mandamento da palavra de Deus é: adore a Deus sobre todas as coisas, nos céus e na terra. Então nós temos que adorar, colocar em primeiro lugar o Senhor nosso Deus, para que essas outras coisas sejam acrescentadas na nossa vida. Então, a avareza, ela é um pecado carnal, obviamente, onde nos tira da presença de Deus e nos coloca como idólatras. Porque a avareza é como um pecado de idolatria, porque eu começo a fazer o quê? Eu começo a idolatrar os meus bens que eu tenho, que eu acumulo, e quanto mais eu acumulo bens, mais eu idolatro e mais eu me afasto de Deus. Por isso que o Senhor Jesus nos advertiu nesse aspecto, dizendo: acautelai-vos. No versículo 15 ele fala: tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque isso é um abismo que vai chamar outro abismo. Meus irmãos, e a palavra aqui, e essa palavra que ele propôs aqui sobre o rico e insensato, ele fala que um homem tinha várias propriedades, ele tinha muitos bens. Ele disse: olha, eu não preciso mais de nada, porque eu já tenho tudo que eu quero. Tenho bens, eu sou farto, eu tenho tudo. Eu vou destruir o meu celeiro e construir um celeiro maior ainda para abastecer e para ficar com mais bens ainda. Quando a Bíblia expressa aqui para nós essa palavra louco, ele está dizendo que não é aquela loucura de demência psicológica, mas é uma loucura bíblica de pecados, onde a pessoa adquire com a avareza, e ele chama de louco. Quando uma pessoa substitui, o Todo-Poderoso e de qualquer bem material, para Deus ele é considerado como louco. Pessoas insensatas, pessoas que não têm sabedoria, pessoas que não buscam a Deus, são pessoas que não têm o apreço, não reconhecem o valor, aleluia, o valor da glória de Deus que Deus quer dar para nós. E esse homem, ele cometeu vários erros. O primeiro, ele colocou acima de tudo as riquezas. E ele aqui colocou os seus bens, os seus anos, a sua bebida, mas ele esqueceu do principal, que foi a sua alma diante de Deus. Eu vou conjecturar aqui nessa noite. Tem um homem na Bíblia que foi um homem sábio. A Bíblia diz que Noé, ele andou com Deus. Andar com Deus significa seguir suas pisaduras. Andar com Deus significa andar nos seus mandamentos. Andar com Deus significa obedecer a sua palavra. E Noé alcançou vamos dizer assim, um patamar de que agradar a Deus. E a Bíblia diz que Deus chamou Noé para construir uma grande arca. Diz a palavra de Deus que Noé tinha 500 anos. Quantos anos, igreja? 500 anos quando Deus chamou ele para fazer a arca. E quando ele terminou de construir a arca, ele tinha 600 anos. Quantos anos? 600. Então ele passou 100 anos bíblico construindo a arca. Eu quero aqui conjecturar, isso não está na Bíblia, mas eu acredito cabalmente que Noé, igreja, foi um grande empreendedor da sua época. Sabe por quê? Deus não condena o empreendedorismo, Deus não condena a riqueza. O que Ele condena é a avareza do nosso coração, que substitui, aleluia, tudo pela presença da glória de Deus. E Noé, ele tinha uma característica que agradava a Deus. Ele colocou Deus em primeiro lugar. Ele andou com Deus em todos os caminhos. Ele andou com Deus em todas as suas decisões. Ele andou com Deus e ele escolheu andar com Deus. E a Bíblia diz aqui que ele tornou
um homem rico. Sabe por quê, irmão? Porque ele desenvolveu uma serralheria que ele conseguiu fazer tábuas. Oi, irmão? Fez tábuas para construir a arca. Eu acredito aqui, conjecturando, que Noé desenvolveu a serra para serrar aquelas árvores e fazer madeira para fazer a arca. E aí, conjecturando ainda, Noé se tornou um grande empreendedor, irmã China, porque ele começou a vender madeira. Você tem madeira lá, Noé? Sim, tem madeira. Você quer o quê? Eu quero construir um barraco, então está aqui, compre madeira. Ele se tornou um grande empreendedor. Aleluia! Da sua época. Amém? Mas o seu empreendedorismo não substituiu o seu propósito. Vou repetir para você entender. O empreendedorismo de Noé não substituiu em nada o seu propósito e a obediência a Deus de construir uma arca. Isso quer dizer o que, irmão Gilmar? Quer dizer então que ele construiu, ele tinha madeira para dar e vender. Ele tinha madeira para dar e vender madeira para quem quisesse, porque ele foi o maior empreendedor de serralheria da sua época. E a Bíblia diz que ele tinha madeira, irmão, para fazer uma arca. E a arca era grande, irmão. Pode ter certeza. O que eu quero dizer com isso é que nós podemos ter dinheiro, podemos ser ricos, mas não podemos jamais substituir o propósito do chamado de Deus. Qual é o teu chamado que Deus te tem feito? Qual é o chamado que Deus fez para você? O chamado que Deus fez para você não pode substituir nada dessas coisas materiais da terra, irmão. Não deixe que o seu dinheiro, a sua riqueza, o seu negócio venha substituir o seu propósito de servir a Deus com humildade, com dependência de Deus. Não permita que isso aconteça. É por isso que Jesus aqui nos fala para nós: acautelai-vos em vocês e guardai-vos de toda e qualquer avareza. A avareza, meus queridos irmãos, é um pecado que tira muito cristão da presença de Deus. Se ele não vigiar, ele vai ser levado pela luxúria, ele vai ser levado pelos bens materiais, ele vai esquecer do Senhor. Mas Noé não esqueceu do seu propósito, que era fazer arca para guardar, para salvar sua família. Ele não esqueceu de Deus. Mas este homem da parábola esqueceu-se do Senhor cabalmente. Ele não se importou com o Criador, ele não se importou com o chamado, ele não se importou em obedecer o chamado de Deus sobre arrependimento. Ele não quis saber disso. O que ele queria era bens, bebida, bens materiais. Isso retrata hoje o funcionamento do mundo hoje, igreja. Nós não somos mais daqui. Eu não sou mais dessa terra. Eu pertenço pela misericórdia de Deus, aleluia, às mansões celestiais. Eu sou dependente do Deus Todo-Poderoso, e eu sou pertencente ao reino da glória que é de vir. Eu não pertenço mais a essa terra. Eu sou do Senhor Jesus. Então eu não tenho nada nessa terra que vai me satisfazer, porque a minha alma, aleluia, engrandece o Senhor nosso Deus. Mas este homem da Bíblia, esse rico aqui, insensato, ele acumulou bens e foi de mal a pior. Louco, esta noite te pedirei a tua alma, e todos esses bens para quem será? Não servirá para mais nada. Ou seja, não é rico diante de Deus. Amém? Até aqui? Glória a Deus. A avareza, biblicamente falando,
Os frutos da avareza é, primeiro, a idolatria, a inveja e a concupiscência. Desculpa, concupiscência. A ganância transforma o dinheiro em falso Deus. A inveja é o desejo do que o outro tem, alimentado pela cobiça. E a concupiscência é o desejo descontrolado por prazer e posse. Mas aqui não tem ninguém assim em nome de Jesus. O nosso prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor nós meditamos de dia e de madrugada e de noite. Na lei do Senhor. Amém? Meus irmãos, a Bíblia fala tem várias histórias bíblicas acerca da avareza. E eu queria falar aqui de um homem, de um apóstolo. Era apóstolo, irmão? Era apóstolo de Jesus, Judas Iscariotes. O Judas Iscariotes tinha algumas características carnais. E uma delas, como todos nós somos, nós irmãos, nós como igreja, nós não somos perfeitos. Nós somos pessoas sujeitas a falhas, sujeitas a pecar, sujeitas a se desviar. Mas o que nós temos que fazer para vencer isso? Vencer a avareza, que é o meu texto que eu estou lendo aqui. São 7 pecados que vai ser estudado aqui, mas eu vou falar especificamente de avareza. Como é que eu posso vencer a avareza, irmãos? Como é que eu vencerei a avareza, irmãos de Gilmar? A avareza, tem um homem na Bíblia aqui chamado Judas Iscariotes, no capítulo 26 de Mateus, no versículo 14. Judas, ele entregou Jesus aos inimigos por 30 moedas de prata, irmãos. Quantas moedas? 30. Sua ganância levou à traição do próprio mestre. Depois de perceber que havia feito, foi dominado pela culpa e tirou sua própria vida. Judas Iscariotes, irmão, ele tinha um pecado da avareza no seu interior. Quando Deus olha para nós, Ele não vê a nossa aparência, Ele olha para nosso interior, Ele olha para nossa alma, dentro de nós. A Bíblia diz que é do interior que saem as coisas ruins. Não é o que o homem come, mas o que sai pela boca é que contamina o homem. A fornicação, os adultérios, os maus pensamentos, e o que sai. Então o que saía aqui especificamente de Judas era a avareza. Judas Iscariotes era um homem avarento. Tanto é que a Bíblia nos ensina que quando aquela mulher, a Maria, ela derramou um alabastro nos pés de Jesus para ungí-lo, o seu corpo para a morte, Judas se manifestou. Ele foi o único apóstolo que foi contra aquele desperdício de alabastro. Por quê? Porque o coração dele já estava contaminado com a avareza. Ele já estava dominado, irmãos, pela avareza. Então, Jesus nos adverte a não nos contaminarmos com a avareza no nosso interior. Porque quando eu me contamino com a avareza no interior, isso vai ser externado com as minhas atitudes. E a avareza no coração de Judas, no capítulo 26 de Mateus, foi externado ali já, quando aquela mulher colocou óleo para ungir o corpo de Jesus, óleo de alabastro. E era um óleo caríssimo. E ele falou: olha, para que esse desperdício? Porque o coração dele já estava contaminado com a avareza. Meu Deus! Já estava contaminado. E Judas Iscariotes não vigiou, não pediu libertação do Senhor, não foi orar com Jesus de madrugada. Ele não foi orar de madrugada para ser liberto, porque o apóstolo Pedro também tinha esse problema, mas ele, como era impulsivo, ele tinha um problema de ser sanguinário. Ou seja, todos os discípulos tinham um problema, tinham uma fraqueza que deveriam ser dominados pelo Espírito Santo. E quando eu permito que o Espírito de Deus entre na minha vida para me libertar
Iscariotes, ele não teve essa essência, sabe por quê? Ele não teve essa atitude, porque o coração dele já estava dominado pela carne, pela avareza. Aleluia. E ele não buscou a Deus para a libertação. Ele não quis saber de ser livre. O que ele queria era mais dinheiro. Meu Deus. Diz a palavra de Deus, o livro de Mateus capítulo 26, que ele foi induzido por Satanás a pedir dinheiro pela traição do mestre. E os saduceus, os líderes da época, que já queriam condenar Jesus à morte, queriam saber quem era Jesus. Aí o diabo pegou um que estava cheio de avareza. O diabo usou Judas Iscariotes. Ele foi lá e entregou. O que eu vou ganhar? 30 moedas de prata. Eu fui analisar, fui fazer uma pesquisa lá e eu entendi uma coisa. Você sabe quanto é que vale 30 moedas de prata? As moedas que Judas recebeu eram moedas de prata, chamadas tetradracmas, que pesavam cerca de 14 gramas cada. Vou fazer uma pequena continha aqui. Hoje não tem como mensurar, a gente, com certeza, quanto que pesava aquela moeda. Cada moeda, segundo a Bíblia, Êxodo 21, eram 30 moedas. Segundo o Êxodo 21, ela equivale a um escravo, compra de um escravo. E aí, cada moeda dessa, ela tinha um valor, né, o peso, porque ela era medida pelo peso e pela pureza da moeda. Não era qualquer moeda, era o peso e a pureza dela. Chamado de, hoje o dólar chama de onças Troy, que é o peso da unidade de metais preciosos. Cada moeda dessa, 14 gramas. Então 30 moedas, calculando hoje, né, fazer um cálculo aproximado, equivalia a 420 gramas de peso. Isso em dólar, do dia, na cotação atual, 684 dólares, que equivale a 3.635 reais. O preço da compra de um escravo. Meus irmãos, quando o nosso coração é envolvido pela avareza, nós não queremos nem saber das consequências. Esse é o problema. Quando o homem ele é avarento, ele não quer saber das consequências. Ele compra, hoje, vamos dizer assim, hoje em dia tudo é comprado, né? Tudo se compra, traição se compra, homicídio se vende, né? Tudo envolve dinheiro. E quando o homem é avarento, a mulher é avarenta, isso quer dizer o quê? Que ele não vai medir as consequências, ele quer o dinheiro, ele quer aquele bem. Então, Jesus foi traído pelo preço de um escravo da época. O que quer dizer isso, irmão Gilmar? Quer dizer o quê? Que ele se fez servo por causa de mim, por causa de você. Esse Deus se deixou ser traído por causa de mim, por causa de você, para nos livrar de toda a opressão do pecado. Aleluia. Jesus, Deus fez uma obra completa na nossa vida. Ele se deixou, se fez carne, se foi servo,
condenação do pecado. Meu Deus do céu, que coisa tremenda que Deus fez por nós, que coisa gloriosa Jesus fez por nós, que coisa maravilhosa Jesus fez por nós. Ele se colocou no nosso lugar, para que eu tenha vida. Ele disse: olha, o Senhor veio para desfazer as obras do diabo contra mim, contra você, a cédula que nos traz a paz, o preço que nos traz a paz, Ele levou sobre si. O preço da traição, Ele levou sobre si. E agora eu vou dizer uma coisa para você: Judas teve a oportunidade, irmãos, sim, de se arrepender, sim, mas ele decidiu se matar, tirar sua própria vida. Na Santa Ceia ali, estava todos reunidos. Ele disse: olha, aquele que mete a mão comigo no prato, esse é que vai me trair. Jesus sabia de tudo já. Amém? Então, o caminho da avareza é caminho de destruição espiritual na nossa vida. Não tenha nenhuma dúvida disso. O caminho da avareza no nosso coração é caminho de destruição, sim. Entendeu? A Bíblia é rica para nos ensinar sobre a avareza. A outro assunto que eu tratar é sobre a avareza. A avareza, ela é maligna. A avareza, ela é maligna. O diabo se aproveita dos avarentos para destruir a nossa vida. Ela vem do mal, ela é maligna. No livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, nós encontramos aqui algo interessante. Sejam os vossos costumes no cotidiano, né, sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Oh, glória a Deus! Não te deixarei, meu filho, minha filha, o Senhor te diz: não te deixarei jamais e nunca te abandonarei. Então não precisa nós sermos acostumados com a avareza. Precisa disso. Não precisa eu e você termos inveja do nosso irmão, porque Deus é poderoso para dar para ela, Deus é poderoso para te dar também, irmãos. O que é teu, ninguém vai tomar, é teu e acabou. O anel do filho pródigo era dele, então não tinha como dar no irmão dele, é dele. Quando ele voltou, ele recebeu o seu anel de volta, porque era dele. O que é seu, ninguém pode tirar. Então, os nossos costumes não podem ser costumes mundanos. Nós não podemos ter costumes mundanos, porque o mundo rege dessa forma. Então nós não podemos ter costumes mundanos. Amém? No livro de João também, Epístola de João, capítulo 3, capítulo 3, versículo 17, versículo 18 também, encontramos algo aqui muito importante nas nossas vidas, que é a seguinte coisa, a seguinte palavra: ora, aquele que possuir recursos deste mundo. Epístola de João 3, 17 e 18. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, ou seja, aquele que tem bens materiais, aquele que é bem sucedido, que tem recursos nesse mundo, que é o empresário, que tem dinheiro, e vir a seu irmão, melhor dizendo, e ver o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos,
Não amemos de palavras em língua, ou seja, de boca para fora, mas de obra e de verdade. A vontade do nosso Pai Celestial, a vontade do Abba Pai, é que nós viemos ao quê? Ajudar os nossos irmãos. Ou seja, olha como a Bíblia fala interessante. Quem possui recurso e vê seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, ou seja, irmão, eu estou com uma dificuldade hoje, o meu gás acabou, não consigo comprar um alimento. E se você tem condições de fechar o coração, o amor de Deus não está desenvolvido em você ainda. Se você fechar o coração para essa pessoa, se você tem condições de fazer, de abençoar, e não fizer, o amor de Deus não está desenvolvido em você ou em nós. Amém? Então, o João ele escreve para nós, escreve para a igreja, para nós. Tá bom, meus queridos irmãos? Deu para entender, irmãos? E para encerrar, são praticamente 9 horas. A avareza, ela é idolatria. O pecado, a avareza, é idolatria. Vamos entender um pouco. No livro de Efésios, capítulo de número 5, versículo 5, nós temos a seguinte palavra: porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5:5. Olha aqui, a palavra de Deus diz para nós nessa noite: nenhum avarento, o qual é idolatria, tem herança no reino de Cristo. O reino de Deus já está na terra, através do Espírito Santo de Deus. E os que têm o Espírito Santo de Deus, aleluia, tem o reino nele. Quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, tem o reino de Deus nele. E isso a Bíblia nos ensina no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 5, que nós temos que nos tirar de nós toda a avareza, irmãos. Tirar da nossa vida esse pecado que atrapalha o nosso crescimento. E se a gente não vigiar, a gente comete pecados e mais pecados de avareza diante do Senhor. Outro exemplo também, na Epístola de João, capítulo 5, versículo 21. 1 João 5, 21. O apóstolo João, escrevendo em uma das suas cartas, fez a seguinte recomendação aos irmãos: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O dinheiro, se nós nos guardarmos, se torna um ídolo. Os bens, se nós nos guardarmos, se torna ídolo, irmão. Guardai-vos dos ídolos, da idolatria. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Aleluia. Recentemente eu estava orando aqui na igreja, e eu pedindo oração, Senhor, me abençoa os meus amigos que ganham causas na justiça, ganham dinheiro, ganham isso, e eu não ganho nada, Senhor. Não pedi com sabedoria, porque Deus já me deu muita coisa. E Deus falou assim para mim, eu fiquei muito feliz com Deus, foi consolo na minha alma: sou eu quem te abençoa. Só isso para mim foi suficiente já para mim me acalentar, confiar
mas em Deus e na sua provisão. É o Senhor quem te abençoa. A tua bênção vem de Deus. Aleluia. O propósito que você tem vem de Deus. Os seus bens vêm de Deus. A medida da minha fé, a medida da minha esperança, a medida da minha crença em Deus. É o Senhor que nos abençoa. Então eu me acalentei, me confortou o coração, porque vem de Deus a nossa bênção. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, irmão, no capítulo 6, versículo 9, diz assim, um alerta para mim e para nós. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa avareza ou cobiça se desviam da fé, ou se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Isso aqui é uma palavra muito pesada, que ele nos adverte para a gente confiar mais em Deus, esperar mais no Senhor e não cair na tentação de ganância a cada dia. Mais ganância, mais só dinheiro. Eu conheço pessoas que foram bem-sucedidas, crentes, que foram bem-sucedidas, que venceram na vida, venceram no seu empreendedorismo, mas depois esqueceram-se do Senhor Deus. Esqueceram de Deus, abandonaram o Senhor, abandonaram a igreja. O apóstolo Paulo nos adverte: não deixem as vossas congregações, como é costume de alguns, mas permaneça firme e fiel aonde você está. Permaneça fiel ao Senhor, porque não é espaço físico, não é bens materiais que Deus está interessado muitas vezes, mas é em você, na sua alma, no templo de você mesmo. Então o apóstolo aqui ele nos adverte. Obviamente que ele está dizendo aqui que é proibido, não, mas ele está dizendo, deixando bem claro que nós não devemos ser avarentos, porque quando a pessoa é avarenta, ele não quer nem saber, ele esquece de Deus. Sim, vai embora. Sim ou não, irmão? Sim. Quando uma pessoa avarenta, ele esquece de Deus. É por isso que se cumpre aquilo que eu li no início: louco, esta noite te pedirá a tua alma, e todos esses bens para quem será? É esse tipo de coisa que Deus condena. É esse tipo de loucura que Deus condena. A avareza não pode fazer parte da nossa vida cotidiana, nossa vida cristã. Não pode fazer parte da nossa vida, irmãos. Amém, meus queridos? Porque além de o avarento ser idólatra, amar o dinheiro, cair em ruína e perdição, se desvia da fé, se torna um apóstata. Meu Deus, o que é um apóstata? Um apóstata é uma pessoa que era crente, que chegou a ser fervoroso, cantava, pulava, pregava na igreja, testemunhava, mas quando veio a avareza dos bens materiais, abandonou o Senhor. É isso que Deus está
condenando. É isso que nós não devemos fazer, abandonar o Senhor por nada nessa vida. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia da nossa alma, que nunca venhamos a deixar o Senhor por causa da avareza do nosso coração, e nós devemos repreender toda a avareza da nossa vida, para que essa avareza não substitua, aleluia, o meu propósito, que é servir